inspiradora, ao qual nós estamos a falar nessa noite, que é a mulher sunamita. Ela recebia o profeta em sua casa. E movida por um espírito de honra, ela falou com o esposo que sentiu que deviam fazer um quarto para o homem de Deus. Para que sempre que o homem de Deus viesse para aquela vila, viesse para aquela região, ele pudesse se hospedar na casa deles e já ter um lugar, um quarto. E assim sucedeu. Eles fizeram um quarto para o homem de Deus. E o homem de Deus, pela forma como ele era honrado por ela, pela forma como ele era recebido por ela, ele também sentiu, movido também por um espírito de gratidão, ele também sentiu que devia fazer alguma coisa por ela. Foi daí que ele perguntou ao seu servo, o que podemos fazer por ela? O que podemos fazer por essa mulher? E o seu servo disse, não sei, mas ele disse, chama ela. O certo é que o servo chamou ela e ele perguntou, o profeta perguntou, o que é que nós podemos fazer por ti? E ela disse que estava tudo bem. Ele disse, queres que eu interceda por ti, pelo rei, pelo chefe do exército? Ela disse, eu estou bem entre a minha gente. E ela foi-se embora, mas o espírito de gratidão, para termos noção, a forma como ele era honrado naquela casa, o espírito de gratidão dele falou mais alto, voltou a comentar com o servo dele, o que é que podemos fazer por ela? Foi daí que o servo lembrou que ela não tinha filhos. E a Bíblia vai nos dizer aqui que o marido já tem uma certa idade, que acredito que ela também não era jovem. E ele disse, chama ela novamente. E chamaram por ela. E ele disse, ele já não perguntou por filhos. Ele declarou, ele liberou uma palavra sobre a vida dele. Ele disse, no próximo ano, nesta mesma altura, você terá um filho em suas mãos. E ela, por já ter uma certa idade e o marido muito mais ainda, ela disse, meu senhor, não enganes a tua serva. E a palavra foi liberada, a palavra caiu em terra fértil, a palavra caiu sobre um terreno fértil. O certo é que a Bíblia vai dizer que no ano a seguir, naquela mesma altura, essa mulher carregava um filho em suas mãos. Mas a mesma Bíblia vai dizer que depois de um tempo, o menino já tinha uma certa idade, o menino foi ter com o pai, nas lavouras do pai, e o menino começou a passar mal e ele dizia, ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. E o pai mandou que fosse levado o menino à sua mãe. E a Bíblia vai dizer que esse mesmo menino que surgiu por meio de uma palavra, por meio de uma confissão, esse mesmo menino no colo da mãe acabou por morrer. Acabou por morrer. E a Bíblia vai dizer, aí começo a entrar para o coração da nossa mensagem. A Bíblia vai dizer que essa mulher, por isso é que eu tenho o tema reagindo em fé. Essa mulher com o filho morto, ela foi até o quarto que ela fez para o profeta, vê a importância da honra. A honra sempre responde, a honra sempre volta. Ela foi, pegou o filho, levou o quarto do homem de Deus, o quarto que ela havia construído para honrar o homem de Deus, e colocou na cama do homem de Deus. E o que me chama a atenção nessa história é que ela, quando coloca o menino, sai e vai ter com o esposo. E ela diz ao esposo, prepare um carro, peça que preparem um carro para mim. Vou ter com o homem de Deus. E o marido lhe perguntou, mas vais ter com o homem de Deus por quê? Não é nenhum período de festividade. E ela disse, está tudo bem. Uau! Com o filho morto, ela respondeu ao marido, está tudo bem. E a Bíblia vai dizer que ela pegou subiu ao carro com o servo que conduzia o carro, e ela deu a seguinte orientação ao servo: não pares, não cumprimente ninguém, não fales com ninguém, só pares quando eu te disser. E ela chegou até ao homem de Deus. O homem de Deus viu que havia um semblante de angústia nela. O rosto dela era de nervosismo, era de dor, era sofrido. E ele pediu que o servo fosse ao encontro dela antes que ela se aproximasse. E o servo chegou a ela e perguntou: está tudo bem com seu esposo, com sua casa, com seu filho? Olha, o incrível. Ela respondeu:
está tudo bem. Uau! Ela disse, está tudo bem. E aí entra, começamos a nossa mensagem, entra a procuração da nossa mensagem, em que o profeta disse, ela está angustiada. Mas veja o que ele disse. E o Senhor ocultou de mim e não me contou. Esse é o coração da nossa mensagem. O Senhor ocultou de mim e não me mostrou. Uau! Essa mulher, ela fez da sua dor um brutal testemunho. Ela fez da sua dor um brutal testemunho. Ela respondeu em fé, ela reagiu em fé, ela se moveu em fé em meio à dor. Moral da história, essa mulher agiu, ela reagiu em fé, ela reteu os seus lábios de confessar, reteu a sua língua de confessar a morte do seu filho. Ela preferiu não confessar a morte do seu filho. E mesmo diante dos olhos dela, embora os olhos dela terem visto, embora o coração dela está sofrido, ela não confessou o que estava a acontecer. Tudo o que ela fez é dizer, está tudo bem. Ou seja, eu consigo ver que ela não confessou o que estava a viver. Ela confessou o que queria viver. Ela queria que estivesse tudo bem. Ela queria que voltasse tudo bem como estava antes. Ela disse, não, se eu não aceito essa situação, eu não vou concordar com essa situação. Se não é dessa forma que eu quero responder, se eu não concordo com isso que está a acontecer, eu não vou dar louvor ao meu problema, eu não vou falar do que eu estou a ver, eu não vou falar do que eu estou a viver, não, eu vou dizer o que eu quero ver, eu vou dizer o que eu quero viver. Está tudo bem. É loucura tu deixas uma criança morta dentro de casa e nem sequer participar o teu esposo. Aí, como a Bíblia diz, a fé é loucura. É chamar à existência as coisas que não vemos como se já tivéssemos visto elas. Ela provocou o milagre pela reação dela. E Deus sempre vai reagir de acordo às nossas respostas. É incrível que o profeta disse, e Deus não me revelou. Uau! Uau! Eu não quero me adiantar, mas eu depois mais na frente eu vou responder sobre essa parte. E Deus não me revelou. O que é que eu vi nisso? Eu tenho dois marcos que eu vi nessa mulher. Meu pastor, meu líder, meu esposo, seja bem-vindo, pastor Alberto. Sim, ela disse, está tudo bem. Eu quero partilhar com vocês nessa noite duas reações de fé, dois marcos de fé que eu vi nessa mulher. E o nosso primeiro marco, a nossa primeira reação de fé nessa mulher é, Deus não age. Deus reage à nossa ação de fé. Eu disse que Deus não age. Deus reage à nossa ação de fé. Porque o que aconteceu aqui, Deus ter se silenciado por profeta, essa foi a reação. Deus agiu, ou seja, Deus respondeu à ação de fé dessa mulher. Repare que, mesmo ao marido, ela não disse nada. Ela não fez saber ao marido que o filho havia acabado por morrer. O que ela disse apenas no marido é que está tudo bem. Daí o nosso tema, reagindo em fé. Essa mulher, ela reagiu em fé. Ela respondeu em fé. E por conta desse ato de fé dela, Deus também não revelou nada ao profeta. Deus não revelou nada ao profeta. Uau, isso é muito poderoso, isso é muito strong. Deus não quis revelar o motivo dessa aflição terrível, foi o que o profeta disse. E Deus não quis me revelar o motivo dessa aflição terrível, assim disse o profeta. E você do outro lado deve estar a dizer, pastora, mas Amós 3,7, a Bíblia vai dizer que aconteceria alguma coisa sem que antes Deus revelasse aos seus profetas. Sim,
O livro de Amós 3:7 diz isso. Mas também sabemos que Deus é um cumpridor de princípios e não se quebra um princípio para cumprir o outro. Não se quebra um princípio para cumprir o outro. A palavra ela é testificada com a palavra. Deus é um cumpridor de princípios. E essa mulher, ela saiu de casa, não fez conhecer o seu marido. Ela chegou diante do servo do profeta e reagiu em fé dizendo: está tudo bem. Ela passou pelo servo como se tivesse tudo bem. E não só posicionou-se, como ela liberou. Ela declarou: está tudo bem. Como é que Deus teria confessado aquilo que nem mesmo o homem o fez? Como é que Deus teria confessado aquilo que nem mesmo a mulher dorida, sofrida, único filho, já numa certa idade avançada a mulher, mas mesmo assim ela reagiu em fé? De que forma é que Deus ia anunciar ao profeta? Porque Deus, para dar a conhecer o profeta, Deus tinha que declarar que o menino estava morto. E ele, como não quebra princípios, se a própria mulher reagiu em fé, carregando a dor, mas ela respondeu em fé, Deus não teria feito de forma diferente. Por quê, pastora? Porque a Bíblia é bem clara em Mateus 18:18, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Essa mulher ligou a ressurreição do filho. Essa mulher desligou qualquer possibilidade de morte. Deus não teria atropelado esse princípio. Uau, essa palavra é tão poderosa. Eu quero dizer nessa noite que Deus respeita o teu silêncio. Eu quero dizer nessa noite que Deus respeita a tua ação de fé. Deus reage à tua fé. O teu posicionamento de fé, sim, é isso que Deus, é dessa forma que Deus trabalha. Ela não confessou, ela não se permitiu confessar o que estava a ver. Não só ver, essa mulher não só viu, ela sentiu. Mas a Bíblia vai dizer que ela não disse nada disso. Mas pastora, como? A vida reproduz o que nós confessamos. Ela percebeu isso. A vida reproduz o que nós confessamos. Deus conhece a força das palavras. Deus conhece o poder das palavras. My God. Ele conhece a força, o poder das palavras. Por quê, pastora? Porque as escrituras afirmam que as palavras geram vida ou morte. Palavras confrontam, ou seja, palavras que nos confortam, não é confrontam nada, as palavras nos confortam ou nos destroem, ou seja, elas constroem ou destroem. A Bíblia vai dizer no livro de Gênesis que a terra ela foi recriada pela força da palavra. Haja luz e houve luz. Haja separação entre as águas e houve a separação. A vida reproduz o que nós confessamos. Sim, meu pastor. Haja separação das águas e houve a separação das águas. O homem em si, a Bíblia diz que o Deus falou, façamos o homem a nossa imagem, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Veja, antes do que o homem fosse moldado no barro, antes do que o homem fosse lapidado, produzido no barro, houve uma palavra antes que foi declarada. Houve uma palavra antes que foi liberada. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. A Bíblia não resiste a só, e Deus foi para a terra e moldou o homem. Deus foi para a terra e criou o homem. Não, antes de ter sido criado o homem, houve uma palavra liberada. E o que a pastora quer dizer com isso nessa noite? Quando você não conhece o poder das palavras, quando você não conhece a velocidade que há nas palavras, ou seja, quando nós conhecemos, melhor trazer para o lado positivo, quando nós conhecemos o poder que há nas palavras, quando nós conhecemos a velocidade que há nas palavras, nós valorizamos o silêncio. Porque percebemos que melhor é nos calarmos para não ter que confessar morte quando ainda há vida.
para não ter que abrirmos mão ou desistirmos quando ainda há esperança, ainda podemos prosseguir, ainda podemos continuar. Ou seja, quando não conhecemos a força da palavra, porque a Bíblia diz claramente que o meu povo perece pela falta do conhecimento, pela falta do entendimento. Quando estamos nessa situação, quando nos deparamos com uma situação que parece ser maior que nós, parece ser mais forte do que nós, melhor é que nós optemos pelo silêncio do que confessar a morte quando ainda há vida. Tiago 1,19, a Bíblia vai dizer muito bem: seja tardio no falar, seja tardio no se irar e seja pronto a ouvir. Até aqui estamos a falar de silêncio. Se é tardio falar, estamos a falar de silêncio. Se é tardio se irá, estamos a falar de domínio próprio. Se é pronto a ouvir, também estamos a falar do silêncio. Você que pode, por favor, anota aí. O maior problema não é o diabo. O maior problema é a nossa língua. O maior problema não é o diabo. O maior problema é a nossa língua. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na nossa língua. Perceba que quando a Bíblia diz o poder da vida e da morte está na nossa língua, a Bíblia não está a se referir somente na morte física, não é? Há muita coisa que nós, ao declararmos, paralisamos. Há muita coisa que nós, ao declarar, elas não funcionam, não avançam. Então, é uma morte no geral, em tudo. A boca tem o poder de matar, de dar vida, de construir, de destruir, de erguer, de desabar. Por isso é que a mulher sábia edifica e a tola derruba. Mas onde é que é a maior força para a tola derrubar? É a língua. É a boca. Então, você que anotou aí, o maior problema não é o diabo, e sim a nossa língua. Aleluias. Porque eu já disse aqui em uma live, eu vou repetir, né? Que após o estar consumado, o diabo perdeu totalmente a legalidade sobre nós, a legalidade que ele ganhou no Jardim do Éden. E o diabo passou a funcionar, passou a trabalhar com aquilo que sai da nossa boca, para ver o poder que há na nossa língua, para ver a velocidade que há na nossa língua. E ele é tão poderoso, é um instrumento pequeno, mas que faz estragos tão grandes, mas tão grandes. A nossa língua faz estragos tão grandes. E ela é tão pequena, mas é tão poderosa que ela pode alcançar sítios que os teus pés jamais vão chegar. A tua língua pode alcançar sítios que a tua mente, os teus olhos jamais terão acesso. A língua causa grande estrago quando não há domínio próprio, quando não há domínio dela. Por isso é que eu gosto muito desse verso e eu procuro declará-lo constantemente. Seja tardio falar, seja tardio se irar e seja pronto a ouvir. Isso é domínio próprio. Aleluias. Amadas guerreiras e guerreiros que estão aí do outro lado, quando nós não soubemos lidar com a situação que estejamos a viver, quando nós não soubemos lidar com a aflição em que estejamos a viver, melhor é que nós não confessemos, não usemos a ferramenta. Melhor é que nós não confessemos e usemos com sabedoria a ferramenta, o instrumento, o código, que é o silêncio. Pastora, dói sim, mas é sabedoria se calar. Ainda que doa, é sabedoria se calar. Aleluia. Essa mulher, como eu dizia, ela estava tão dorida, ela estava tão sofrida, tinha acabado de deixar o seu filho na cama, morto, mas ela preferiu não confessar o que ela tinha acabado de deixar, preferiu não confessar o que ela tinha acabado de viver. Então, quando nós não usamos o silêncio, o que é que nós fizemos? Nós trocamos, invertemos as posições, nós confessamos morte quando provavelmente ainda haja vida. Aleluias.
ainda haja vida, ainda haja solução, ainda há resposta, ainda a porta pode se abrir, o problema pode se resolver, o casamento pode ser restaurado. A pergunta é como é que nós estamos a responder às aflições, de que forma é que nós estamos a nos posicionar em meio às aflições, de que forma é que nós estamos a responder às aflições diárias, porque às vezes nós nos esquecemos que a Bíblia nos afirma que no mundo tereis aflições, mas ela mesma também disse, tende bom ânimo. Ou seja, todo ser humano que respira está sujeito às aflições, mas o mesmo ser humano que respira está sujeito ao bom ânimo. É uma questão de escolha, é uma questão de sabedoria, é uma questão de posicionamento. Eu vou dar uma paragem para dizer-vos, partilha. Entrou, partilhou. E você que caiu aqui por conta do convite de alguém, entrou, também partilha. Assim como você foi ganho nessa noite, ganhe também alguém nessa noite. Você que ainda não segue e gostava de fazer parte das outras lives, siga aqui. Tem uma setazinha e você pode seguir. Amém? Vamos dar continuidade à nossa mensagem. Eu falei que são dois marcos, são dois pontos de fé que eu vi nessa mulher. Nós falamos há pouco tempo do primeiro ponto. Vamos falar agora do segundo ponto e o nosso último ponto, que é essa mulher, ela agiu contra a esperança. O nosso segundo ponto é contra a esperança. Ela agiu, ela creu contra a esperança. O nosso segundo ponto é crer contra a esperança, porque não há uma outra explicação para aquilo que essa mulher viveu. Ela verdadeiramente creu contra a esperança. A Bíblia aqui vai dizer, nessa linda história, no verso 30, a Bíblia vai dizer que o profeta tinha dito a ela, vai que eu te vou seguir, vai, eu já vou ter. O profeta disse, vai, mas estava a enviar com ela o servo dele. E a mulher respondeu com ousadia, ela disse, como vive o Senhor e como vive a tua alma, não te deixarei ir. E a Bíblia diz que ele se levantou e a seguiu. Ela disse, não, eu saí de longe, em meio à minha dor me silenciei. Eu vim até a ti com um ato de fé. Eu não vou sair daqui sem que tu vás comigo. Ela disse, tão certo como tu vives, eu não irei sem que tu vás comigo. E a Bíblia vai dizer que ele sim, ele foi com essa grande guerreira. Aleluias. Anota aí novamente, é o exercício hoje. É normal que você sinta medo, porém, é anormal que você se dobre ao medo. É normal que você sinta medo, é anormal que você se dobre ao medo, que você ceda ao medo. É daí que eu disse, que a Bíblia fala e fala muito bem, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. É normal que tenhamos as aflições, é bíblico, ninguém está isento disso. O anormal é nos dobrarmos às aflições. O anormal é darmos louvor e voz às aflições. Portanto, minha irmã, aquilo que você está a viver, qualquer que seja a situação que você se encontra nessa noite, qualquer que seja a aflição que está no teu coração nessa noite, eu quero lhe dizer que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Você vai vencer essa situação. Você vai sair com louvor dessa situação. É uma questão de você posicionar-se e começar a liberar o que você quer ver, o que você quer viver e não o que você está a viver. Aleluias. Por favor, não dê louvor à sua situação, não dê louvor ao problema que você está a viver, à situação que você se encontra. Eu lhe garanto, tem solução. Tem solução. As palavras que eu e você, ou que você usa em meio ao caos, as palavras que nós usamos em meio às aflições, elas vão nos ajudar ou vão nos enfraquecer. Elas vão nos fortalecer ou vão nos enfraquecer. Por que, pastora? Porque a palavra carrega tanto poder, a língua carrega tanto poder.
que as palavras, a Bíblia diz claramente que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, se por meio de ouvir a palavra de Deus é injetado fé em nós, naturalmente que as coisas negativas a qual nós confessamos ou pessoas ao nosso redor falam para nós, elas também transmitem alguma coisa a nós. Toda palavra, ela sempre vai gerar algo dentro de nós. Se não for para nos construir, ela vai ser para nos destruir. Mas há sempre um efeito nas palavras. É necessário que olhemos sempre para a circunstância com os olhos da fé. Essa mulher, ela não só reagiu em fé, ela olhou para a situação em que ela estava, que ela se encontrava, com os olhos da fé. Pastora, por quê? Como olhar com os olhos da fé? Porque se nós olharmos para as circunstâncias com os olhos da fé, nós vamos perceber que em Deus não há e nem existem acasos. Em Deus não há e nem existem acasos. Essa situação, se ainda não te matou, está a tratar alguma coisa em ti. Essa situação, se ainda não te matou, ela veio para te fortalecer. Alguma coisa está a tratar em ti. Alguma coisa está a tratar no teu homem interior. Alguma coisa está a tratar com a tua personalidade. Algum novo tempo se avizinha. Acredite, não vai te matar. Essa situação não vai te matar. Reaja em fé, olha com os olhos da fé e saia dela com algo novo, saia com uma lição, saia com um aprendizado dessa situação que você esteja a viver. Mas nós só conseguimos sair da aflição com bom ânimo quando nós olhamos com os olhos da fé, quando nós reagimos com os olhos da fé. Sim, é difícil, mas não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Por que eu digo que não é impossível? Tal como nossos encontros, mulher inspiradora. Mulher inspiradora. Nós aqui falamos da trajetória das mulheres da Bíblia, a forma valente como elas responderam às suas aflições, a forma valente como elas responderam às suas dores. Ou seja, o que nós enfrentamos hoje, o que nós vivemos nos dias de hoje, só é novo para nós. Já alguém viveu e venceu. Nada é novo. Não é novo. Já alguém viveu e venceu. Mas venceu porque certamente ou posicionou-se em fé, preferiu tirar o bom lado da história e sair com uma lição. É difícil, mas não é impossível. Alguém viveu e venceu essa situação que provavelmente qualquer um de nós se encontra. Como eu disse, é um exercício nessa noite. Você que pode, anota aí novamente. Andar pela fé. E isso que eu vou dizer agora, responde o que a irmã há pouco tempo escreveu aí, é difícil. Pois bem, querida irmã, andar pela fé não significa concordar com a situação. Andar pela fé não significa concordar com a situação. Caminhar em fé significa andar em uma realidade superior à que você se encontra. Não é difícil. É difícil, mas é possível. Não significa concordar. A fé, ela te faz andar em uma realidade superior àquela que você se encontra. E é dessa forma que nós conseguimos suportar. É dessa forma que nós conseguimos vencer. Quando nos posicionamos dessa forma, quando pensamos dessa forma, é necessário que nós entendamos, é necessário que nós todos percebamos que fé, ela não torna as coisas fáceis. Não. A irmã disse, é difícil. Sim, é difícil, porque a fé, ela não torna as coisas fáceis, não. A fé torna as coisas possíveis. Ela torna as coisas possíveis e não fáceis. É difícil, sim, mas a fé torna elas possíveis e não fáceis. Veja, a Bíblia tem um exemplo que é extraordinariamente revolucionador. A Bíblia vai falar que há um centurião
que tinha o seu servo enfermo, muitos daqui que acredito conhecem essa história. E o seu patrão, o centurião que pertencia ao servo, ele foi ter com Jesus, ele ouviu falar de Jesus. E ele foi ter com Jesus. E posto diante de Jesus, ele disse: mestre, meu servo está enfermo. E Jesus automaticamente virou-se para ele e disse: vamos que eu vou curá-lo. E ele disse: não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e o meu servo será curado. Veja o poder e a força que há na palavra. A Bíblia vai dizer que Jesus liberou essa palavra. E esse centurião voltou para casa. E quando ele chegou a casa, encontrou seu servo completamente sarado. E ele fez questão de perguntar aos outros servos que horas é que ele tinha se recuperado. E a Bíblia vai dizer que o centurião, a hora que lhe foi dada, foi exatamente o horário em que Jesus liberou a palavra. Meu Deus, a força na palavra. Há força nas tuas palavras. É difícil, mas é possível. É difícil, mas pode ser invertido. É difícil, mas pode ser alterado. Dizei uma só palavra e o meu servo será curado. E foi curado. As palavras, elas são velozes. Nelas não há fronteiras, não existem fronteiras, não existem barreiras. Palavras são mais velozes que os nossos próprios pés. As palavras, elas correm mais que os nossos próprios pés. É um exercício, repito, anota aí. O que levanta o doente não é o sentimento de pena. O que levanta o doente não é o sentimento de pena, e sim a palavra lançada. A palavra liberada é que cura o enfermo. A palavra liberada é que altera a circunstância. A palavra liberada é que inverte as circunstâncias. A palavra liberada é que nos leva para um outro nível. A palavra liberada é que nos levanta do leito de enfermidade. A palavra liberada é que faz o ventre fortificar. A palavra liberada é que abre a porta que tem se mantido fechada. A palavra liberada produz vida. A palavra é a palavra. Aleluias. É a palavra. Aleluias. Eu não vou precisar de ler aqui o texto, mas pronto, vamos dizer que Jesus, até o nosso mestre Jesus, ele ficou maravilhado pela reação de fé desse homem. E a Bíblia vai dizer que ao ouvir isso, Jesus maravilhou-se e disse aos que lhe seguiam: com toda a certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Até Jesus admirou-se. Até o nosso mestre admirou-se com a ação de fé que esse homem teve. Uau, uau, uau. O que é que nós vemos nisso? A incredulidade amarra a mão de Deus. A incredulidade paralisa a mão de Deus. A incredulidade retém a mão de Deus. Eu me pergunto, se eu tenho conhecimento que a palavra é forte, que a palavra liberada produz vida ou morte, por que eu vou optar pela morte se eu posso optar pela vida? Deus disse no Velho Testamento: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição, escolha após a bênção. É sempre no final das 24 horas uma escolha nossa. É sempre uma escolha nossa. Entre a vida e a morte, entre a maldição e a bênção. É sempre uma questão de escolha. Ouça, guerreiras e guerreiros aqui presentes, sem fé, sem milagre. No fé, no miracle. Sem fé, sem milagre. A nossa mulher inspiradora, tal como eu mostrei, estou aqui a mostrar desde o início, ela mostrou-nos, ela fez-nos ver que
por meio, ou seja, ela lembrou-se, a mulher inspiradora a qual nós falamos hoje, a mulher sunamita, ela reagiu em fé porque no meu entendimento, ela lembrou-se, isso é muito forte, que por meio de uma palavra, o ventre dela adormecido, o ventre dela de certa idade aos olhos humanos, aos olhos dela, por meio de uma palavra, o ventre dela frutificou. Ela disse, não, come on, se por meio de uma palavra o meu ventre gerou vida, por meio de uma palavra o meu ventre frutificou, não, por meio de uma outra palavra o meu filho vai vir à vida, por meio de uma outra palavra o meu filho voltará à vida. Eu não vou confessar o que eu estou a ver, eu vou ir atrás daquele que liberou a palavra para que ele venha e traga de volta a vida ao meu filho. Como é que, porque é espantoso a forma como ela reagiu em fé. E eu começo a perceber que ela percebeu que é por meio da palavra que o ventre dela frutificou, porque todos esses anos, enquanto a Bíblia lhe chamava de estéril, enquanto ela não tinha filhos, todos esses anos, ela teve contato com o esposo dela, mas não engravidou. O ventre dela não gerou vida, não frutificou. Foi quando a palavra foi liberada que o ventre dela gerou vida, que o ventre dela frutificou. Ela disse, não, há força na palavra, porque a força da palavra fez o meu ventre velho frutificar, fez o meu ventre que estava fechado ganhar vida. E foi daí que ela disse, não, eu vou voltar naquele que liberou a palavra. Ouça, ninguém se posiciona desse jeito sem crer. Ninguém se posiciona dessa forma ousada sem crer. Sem fé, sem milagre. Sem fé, sem milagre. Escolha reagindo em fé. Por mais que doa, ouça, irmã, irmão que está aí do outro lado, todos os dias nós enfrentamos algo novo. Todos os dias nós estamos sujeitos e expostos a novas batalhas. Se nós não percebemos que não somos os únicos e saímos da zona do vitimismo, queremos transmitir às pessoas pena, nós vamos sempre reagir com morte em vez de reagir com vida. Por favor, entenda que as aflições é algo que nem você vai poder alterar. É algo que nem você vai poder mudar. É algo bíblico. Está escrito. No mundo tereis aflições. E tereis é algo, é presente contínuo, é contínuo. Tereis aflições. Mas junto das aflições, olha bom lado da história. Tende bom ânimo. Não fica pelas aflições. Escolha o bom ânimo. Não escolha as aflições. Escolha o bom ânimo. É difícil, mas é possível. As palavras carregam tanto poder que até o nosso corpo obedece. A Bíblia vai dizer que havia um coxo, um deficiente, que sempre se sentava à porta do templo. Há anos que ele se sentava, na porta do templo, a pedir esmola. Mas num certo dia, após a descida de Pentecostes, após Pentecostes, num certo dia, o apóstolo Pedro, a entrar para o templo, ele encontrou-se com esse homem. E ele pediu esmola ao apóstolo. O apóstolo Pedro olhou para ele. Veja. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro olhou para ele. A Bíblia não diz que o apóstolo Pedro tocou sobre ele, ou tocou na coxa dele, ou no pé dele. Não. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro olhou para ele e disse, eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Uau! Foi por meio da palavra. E a Bíblia vai dizer que o homem saltou, o homem levantou-se. E um homem coxo, um homem deficiente de anos,
começou a andar pela força da palavra, pela força de uma palavra liberada. Mulher, há poder no som da tua voz, há força no som da tua voz, há poder nas palavras que você libera. Escolhe a vida, escolhe a vida, escolhe o bom ânimo e não as aflições. Abrace o bom ânimo e não as aflições. Abraça a vida e não a morte. É difícil, mas é possível. É uma questão de escolha. Eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. E a Bíblia vai dizer que ele levantou. Ouça, o teu problema, ele tem o tamanho que você lhe dá. O meu, o teu, o nosso problema, ele tem o tamanho que nós lhe demos. Até o tamanho do problema vem de nós. A forma como ele se alastra e se alarga vem de nós. É incrível como a língua tem força. Meu Deus. O teu problema, ele tem o tamanho que você lhe dá. O teu problema, ele tem o tempo que você lhe dá. Porque o tempo que ele permanece é o tempo que você lhe dá. Porque se você exercer o que a Bíblia diz, eis que vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e para destruir toda a obra do inimigo. Se você usar esse poder, o problema tem que te largar. Então o teu problema tem o tamanho que você lhe dá. O teu problema na tua vida tem o tempo que você lhe dá. Amém? Por favor, confie. Uau! Por favor, confie, creia e esteja pronta, esteja preparada para viver o extraordinário que a fé te pode proporcionar. Creia, confie e esteja pronta para viver o extraordinário que a fé pode te proporcionar. Aleluias. Pastora, como elevar o meu nível de fé? Ouvindo, meditando, praticando a palavra de Deus. Por quê? Porque nela há várias histórias que vão nos demonstrar que o nosso problema não é novo. Alguém viveu e venceu. Nós hoje estamos aqui reunidos a falar de uma mulher que viveu um problema e venceu. Eu não falo literalmente numa morte física. A nossa palavra, a nossa boca, perdão, a nossa língua, ela pode confessar morte em qualquer área, casamento, finanças, casamento, finanças, qualquer área em que estejamos a viver alguma situação em que a nossa língua não está a gerar vida, é morte. Ou que estejamos a viver uma situação, em que a nossa língua está a gerar vida, é um avanço. Amém? Meditando a palavra. Eu estou com... Não estou. Eu estou cada vez melhor. Amém? Nós liberamos vida. Estou cada vez melhor. Eu quero deixar um conselho para você que está aí do outro lado. Chegamos ao fim do nosso encontro, da nossa live, mas eu quero deixar um conselho para você que está aí do outro lado. Confie em Deus. E mantenha positiva a tua confissão. Independentemente daquilo que sejam as circunstâncias, independentemente daquilo que você esteja a viver, enfrentar, independentemente daquilo que a vida esteja a lhe ministrar, mantenha a tua fé e a tua confiança em Deus. Não há nada demasiadamente impossível para Deus. É que não existe. O que te paralisa, o que te limita é a falta de fé e do posicionamento e confissão certa. Confia em Deus. Mantenha uma confissão positiva. Amém?
Eu quero orar por você que está aí do outro lado. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra diz que sejamos tardios a falar, sejamos tardios a irar e pronto a ouvir. Nessa noite eu peço que essa palavra, Senhor, recaia sobre cada um de nós e que daqui em diante tenhamos domínio próprio. Senhor, e tenhamos controle naquilo que sai da nossa boca, tenhamos controle das nossas ações e reações. E que em nossas ações e reações o teu nome seja glorificado. Porque a tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Senhor, que nós escolhamos a fé, que nós escolhamos o bom ânimo, que nós escolhamos a vida, para que o teu nome seja glorificado. Senhor, a tua palavra nos afirma dos frutos do Espírito. Senhor, que os frutos do Espírito alcançam a todos nós que estamos nessa live. A mansidão, o domínio próprio, a alegria, a paz, o amor, a longanimidade. Que esses frutos venham responder a cada aflição que bater à nossa porta. Que esses frutos venham responder a cada marco da nossa história. Que esses frutos do teu Espírito venham responder ao processo que nos encontramos para chegarmos de encontro ao nosso propósito, a estação em que nos encontramos, que os frutos do teu Espírito nos alcancem e que sejamos mulheres que carregam o domínio próprio, mulheres que carregam a mansidão, a paz, a alegria, o amor, e que seja reconhecida a mão de Deus, que seja reconhecido a fé que transcenda qualquer entendimento, a fé que confessa mesmo sem ver, a fé que é chamada loucura. Sejamos vistas como loucas, mas que seguimos reagindo em fé, e que a nossa fé seja transmissível para quem está caído, que a nossa fé seja transmissível para quem está desfalecido, que a nossa fé seja transmitida para quem está para baixo, Senhor, e possa ser levantado. Senhor, usa-nos como teu instrumento, usa-nos como teus vasos, para que não só nós mesmos reajamos em fé, mas que também sejamos um instrumento para levantar aquele que está caído, para que passamos a fé para aquele que está desesperado. Pai, nós te louvamos por esse encontro e te agradecemos. Obrigada por essa ferramenta que responde a todas as aflições, que é a fé. Obrigada pela velocidade, pela energia. Obrigada, Senhor Jesus, pela vida que a fé transmite a todo ser que respira. Nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Você que está aí do outro lado, que ainda não aceitou a Jesus, por favor, faça essa oração comigo, porque para termos fé é preciso conhecermos as nossas origens, para sabermos de quem somos filhos, quem somos nele. E para conhecer ele, você precisa tê-lo. Então, você que está aí do outro lado, por favor, repita comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a tua palavra e eu creio, e eu te recebo, te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Você que fez essa oração, você está salvo, você está salva em nome do Senhor Jesus. Estamos no fim da nossa live. Estamos em 20 pessoas, 21, 20 pessoas. Amém. Vamos para a nossa foto, como no domingo passado. Seja obediente. Você vai flashar no ecrã do seu telefone aqui a imagem da nossa live e vai pôr nos seus stories e vai identificar-me, Irina Tomás. Para que isso? Para que mais famílias sejam alcançadas, assim como você foi alcançada ou alcançado nessa noite por meio da partilha de alguém. E para que essa live alcance mais mulheres que estejam caídas, mulheres que estejam desfalecidas, para que alcance mais mulheres que estejam desesperadas, sem esperança. Vamos levar fé, vamos levar a palavra para outras famílias, tá bom? No 3, eu vou pousar e você vai fazer a foto e seja obediente. Poste no seu stories e me identifique, amém? Vá lá. Amém. Amém. Sejamos obedientes.
Um beijão grande nos vossos corações. Quem puder, assim, de forma muito rápida, acena aí, quem foi abençoado, quem recebeu essa palavra. Quem diz assim, pastora falou o meu coração, Deus falou o meu coração nessa mensagem. Não contou? Irmã Jandira, não contou, não percebi. Quem foi abençoado nessa live, por favor, manifesta aí, eu fui abençoada, eu fui abençoada. Quem foi, quem mais foi? Amém, amém, uau, 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 uau. Ah, ok, eu não contei 1, 2, 3 para a foto, ok, 1, 2, 3. Pronto, vamos lá para a foto novamente, quem ainda não fez? Uau, penso que agora deu, amém, amém. Queridas guerreiras e guerreiros que estão aí do outro lado, o nosso próximo encontro será no dia 31 de agosto, agora, 31 de agosto, e vamos ter aqui uma convidada super especial. Eu fui abençoada, amém, amém, irmã Jandira. Vamos ter uma convidada aqui super especial. Você que ainda não segue a página e gostou de estar nessa live, quer participar na próxima live, siga a página, aqui tem um Vzinho que você pode clicar ali, clicar lá e seguir para você receber a notificação e acompanhar a dinâmica da página, tá bom? Um beijão grande nos vossos corações, obrigada pela vossa lealdade e fidelidade, ficaram até o final. Agora vamos ser obedientes, vamos fazer o post e identificar Irina Tomás e vamos abençoar mais famílias, amém? Um beijão grande nos vossos corações. Deus abençoe a cada um de vocês.